Boa noite, sejam bem-vindos ao Tralhas do Bond, o quadro desse canal onde vamos recapitular a trajetória dele, Bond, James Bond. E hoje a gente vai falar sobre 007 contra a Chantagem Atômica de 1965, o quarto filme da franquia, Thunderball. Eu sempre achei esse um dos títulos em português mais fracos, mas é que eu acho que não faria sentido chamar de 007 contra Thunderball. Se saísse hoje, o filme 100% chamaria 007, Operação Thunderball. Mais ou menos quando eles fizeram com Skyfall, que eles chamaram de 007, Operação Skyfall. Só que esse faria mais sentido porque, de fato, Thunderball é o nome da operação do filme. Não existe nenhuma Operação Skyfall no filme Skyfall. Skyfall é o nome da casa do James Bond. Mas enfim, teve um atraso nesses vídeos desde o último. Eu vivi um pequeno hiato não planejado. Nesse meio tempo, os filmes do 007 até saíram da Netflix. Mas não se preocupem, porque daqui a pouco eles vão estar de volta na Prime, ou vocês podem ir atrás para assistir em outras plataformas, tipo em DVD aqui, ou então... vocês sabem. Enfim, 007 contra a Chantagem Atômica é baseado no 9º livro do Ian Fleming, o Thunderball, de 1961. Eu gosto do livro e eu gosto do filme, mas eu acho que esse é um caso que eu acho que as discussões mais interessantes a respeito deles são o que aconteceu na vida real, do que aconteceu nos bastidores dele e o impacto e o legado que esse filme teve a curto e a longo prazo. Porque é um filme que tem uma história de bastidores importantíssima para você entender a franquia daqui pra frente. Tem muita história de disputa jurídica por trás desse filme. Resumindo, antes da gente ter o livro Thunderball, no qual o filme se baseia, a ideia original nasceu como um projeto de filme, no qual o próprio Ian Fleming desenvolveu a história e coescreveu o roteiro. Isso foi uns anos antes de começar a ter os filmes da Ian com Sean Connery, que a gente tá vendo agora, que o Ian Fleming já estava interessado em ver o personagem que ele criou nos livros ser transportado para o cinema, por exemplo. E o cara que seria o produtor desse filme, que estava fazendo parceria com o Ian Fleming, era um tal de Kevin McClory. Ele e o Ian Fleming se conheceram, ele estava produzindo um filme lá que não fez muito sucesso assim. Ele já tinha trabalhado em outras coisas de cinema, como diretor de segunda unidade em filmes do John Huston, por exemplo. E tanto esse Kevin McClory quanto o Ian Fleming, os dois gostavam muito desse hobby de mergulho. E eles queriam então fazer um filme do James Bond que incorporasse muito isso, com cenas de mergulho, cenas de ação debaixo d'água, coisas que não tinham sido realmente feitas direito no cinema ainda. E o Ian Fleming estava profundamente envolvido no desenvolvimento da história, e o McClory também trouxe um outro roteirista para colaborar com ele, um tal de Jack Whittingham. Só que o projeto do filme ficou nesse vai não vai e meio que nunca foi, simplesmente morreu. E depois que ele morreu, o Ian Fleming decidiu reaproveitar os rascunhos e ideias que ele tinha desenvolvido durante esse tempo para aproveitar e transformar essa história num livro. O problema é que ele publicou o livro sem dar o devido crédito ao Kevin McClory e a esse Jack Whittingham. A gente não tem como saber quem pensou no que, quem inventou o que, quem criou qual dos elementos da história que eles estavam desenvolvendo, mas era um projeto que estava sendo desenvolvido com várias pessoas. Então, Kevin McClory e o Jack Whittingham abriram um processo contra o Ian Fleming. E nessa época, o Fleming ele já estava com a saúde muito mais para lá do que para cá, tanto que ele morreria muito em breve, algum tempinho depois, no meio da produção de Goldfinger. Então, para não arrastar esse processo no tribunal quando ele não está em condições para isso, o Fleming e o McClory resolveram as coisas em um acordo. O Ian Fleming pôde publicar o livro Thunderball do jeito que ele escreveu, com a adição dos créditos que o livro ele é baseado num roteiro que foi escrito por Ian Fleming, Kevin McClory e o Jack Whittingham. E mais importante, o Kevin McClory saiu desse acordo com os direitos de adaptação do livro. Então, quando o Cubby Broccoli e o Harry Saltzman, vamos lembrar, os produtores dos filmes do James Bond, começaram a fazer os filmes, eles queriam, desde o começo, eles tinham bastante interesse em adaptar Thunderball. Mas eles não podiam porque era um dos 2 únicos livros do Ian Fleming que eles não tinham direito, que era o Cassino Royale, porque o Ian Fleming tinha vendido os direitos para fazer o episódio da série de televisão lá nos anos 50, e Thunderball, por causa dessa zona. Mas então o jeito que o filme acabou rolando é que o Cubby Broccoli, o Harry Saltzman e essa galera da Ion, que é a produtora que faz os filmes do James Bond, correram atrás do Kevin McClory para fazer uma parceria com ele. tanto para conseguirem fazer o filme adaptando o livro que eles queriam fazer o filme, mas também para evitar que tenha um filme do James Bond concorrente a eles no cinema. Então Kevin McClory, esse cara com ambições de produtor de cinema, mas que nunca conseguiu realmente grande coisa, se viu com, assim, a faca e o queijo na mão e todo o poder do mundo
em cima disso, podendo fazer parte dessa franquia que estava emergindo cada vez mais, que já tinha 3 filmes. O terceiro, que foi Goldfinger, que tinha acabado de sair, foi um sucesso estrondoso, e aí tava ele conseguindo ser o produtor desse 4º filme. Inclusive, ele tanto tava com poder que ele é o único produtor creditado no filme. Esse é o único filme do 007 da Eon em que o Cubby Broccoli e o Harry Saltzman, eles estão creditados só como produtores executivos. E isso tudo diz só respeito a esse filme, só que vai muito além disso, porque tem um negócio importante quanto ao livro Thunderball. Foi em Thunderball que o Ian Fleming primeiro desenvolveu os conceitos da Spectre, a organização do mal, e o personagem do Blofeld como líder dela. O Blofeld, que seria o vilão principal de mais 2 filmes que o Ian Fleming escreveria depois, e que no cinema a Spectre tá tendo esse papel super ampliado, além dos livros, para serem meio que os vilões principais de quase todos os filmes até agora, com exceção de Goldfinger, mas desde Dr. No. O Dr. No do filme era membro da Spectre, os vilões de Moscou contra 007 são a Spectre, e aí de novo temos a Spectre aqui, nesse filme, onde você tem a criação original da Spectre no livro. E a Eon, a produtora Everything or Nothing, ela usaria o Blofeld como vilão principal nos próximos 4 filmes do 007. Fazendo esse trabalho de cimentar a imagem dele como sendo meio que esse Moriarty do James Bond, esse arqui-inimigo dele. E nesse meio tempo todo, o Kevin McClory tava ok, um pouquinho de Siri, não é nem com ele. Mas aí, espontaneamente, em certo momento, o McClory decide chegar e falar: opa, parou que vocês não vão mais usar esse tal de Blofeld não vai mais usar Spectre, porque esses personagens foram criados no livro Thunderball, dos quais eu tenho o direito de adaptação. E sinceramente, isso é uma treta que os produtores, o Broccoli e o Saltzman, podiam ter resolvido num acordo, podiam ter levado isso a julgamento para resolver na porrada, mas eles não queriam dar o braço a torcer, e então eles simplesmente iam parar de usar o Blofeld e a Spectre meio que do nada. Inclusive, bem mais pra frente, quando tiver no comecinho dos anos 80, no Somente para os Seus Olhos, com o Roger Moore, eles vão meio que matar o Blofeld, que não está sendo oficialmente chamado de Blofeld, de forma totalmente anticlimática, simplesmente como uma forma de mandar o Kevin McClory a merda. E o personagem do Blofeld e a organização da Spectre, eles iam acabar ficando sem poder usar eles por décadas. Essa treta toda entre a produtora e o Kevin McClory, e depois os herdeiros do Kevin McClory, só ia se resolver em 2015, quando lançaria o filme 007 contra Spectre, do Daniel Craig, que é uma merda. Olha, um dia a gente chega nisso. E tão interessante quanto, em menos de 20 anos depois que saiu o 007 contra a chantagem atômica em 65, o próprio McClory, já que ele tinha os direitos, conseguiria produzir um remake 100% legal de Thunderball em 1983, o Nunca Mais Outra Vez, sem o apoio da Eon, e mais punk ainda, o filme que conseguiria trazer o próprio Sean Connery de volta como James Bond uma última vez, 12 anos depois que ele tinha feito o último filme dele. Mas isso também é história para outro dia. Então, só pra explicar o quanto essas tretas vão influenciar pra caramba o repeteco de várias coisas que vão acontecer na franquia do James Bond daqui pra frente, e além até, o efeito borboleta do Ian Fleming ter conhecido esse cara no final dos anos 50 e não ter creditado ele quando escreveu esse livro no comecinho dos anos 60 é absurdo. Então Thunderball é dirigido mais uma vez pelo Terence Young, que foi o diretor dos 2 primeiros filmes, depois que o Guy Hamilton dirigiu Goldfinger, e ele pega a fórmula que foi estabelecida por Goldfinger e aumenta ainda mais o escopo dela. Inclusive ele tem um orçamento 3 vezes maior que Goldfinger para levar ele para um nível de verdadeiro blockbuster dos anos 60. Dr. No teve que se virar com só 1 milhão de orçamento, Moscou contra 007 com 2 milhões, Goldfinger com 3, e aí agora chega a Chantagem Atômica com 9 milhões de orçamento, enfatizando quanta fé o estúdio tinha agora nessa franquia como algo extremamente lucrativo. Inclusive esse filme muda o formato de tela dos primeiros filmes. Antes a tela dos filmes era 1.66:1, que é próximo do 16:9 que a gente conhece hoje, que é aquele formato tela de televisão widescreen, sabe? Pro 2.35:1, que é aquela coisa bem mais widescreen, bem cinemascope, que valoriza bem mais
esse aspecto de blockbuster de ação e que seria padrão para todos os filmes do 007 daqui pra frente. E é o motivo que eles tiveram que refilmar a cena de abertura da Gun Barrel para esse filme por causa do formato de tela. Dessa vez eles aproveitaram para de fato gravar essa cena com o próprio Sean Connery. Nos outros filmes a cena era com um dublê, o Bob Simmons. E porque eu tenho sempre que falar das cenas de abertura porque elas são muito legais, esse filme abre com o funeral do JB. Meu Deus, eles mataram o Jason Bourne. Mas essa é uma pegadinha do malandro do filme, que é que você pensa que mataram James Bond, mas na verdade é o funeral de um tal de Jacques de Bouvier. E o próprio James Bond de fato está lá, suspeitando que alguma coisa está acontecendo. Ele fica de olho na viúva do Bouvier e segue ela até a sua casa, onde ele começa a enfiar a porrada nela. Mas não se preocupa, dessa vez não é o Sean Connery sendo altamente cancelado pique anos 60, era só porque a viúva era o próprio Jacques de Bouvier, disfarçado e interpretado pelo Bob Simmons, esse mesmo dublê que eu tava falando agora há pouco, que foi quem fez a abertura original da série. E o Bond derrota ele, mata ele, esganando ele com um atiçador de lareira. Eis que chegam outros capangas armados e ele sai correndo até o telhado, onde ele encontra, pasmem, uma mochila-jato. Uma mochila-jato tão icônica que ela aparece nesse filme por menos de 1 minuto, e toda vez que você vê uma mochila-jato em algum outro filme ou coisa do tipo, tem grandes chances que ela vai ser inspirada nessa mochila-jato do filme. E acredite se você quiser, era uma mochila-jato que funcionava de verdade na vida real. No filme ela tá sendo operada pelo cara que tinha licença pra operar essa mochila-jato de verdade, inclusive é por isso que o Sean Connery tá usando aquele capacete redondo pra esconder que na cena o dono da mochila-jato tá servindo de dublê, basicamente. E ela realmente era capaz de dar pequenos voos de alguns segundos. Então no filme, James Bond usa a mochila-jato como a sua rota de fuga estratégica completamente absurda para voar de volta até o Aston Martin DB5, o mesmo de Goldfinger, e usar uma das gadgets do carro que é para atirar uma mangueira escondida para encharcar os capangas que estão vindo logo atrás, o que não parece a arma mais eficiente, mas esse é um filme com temática fundo do mar, então faz sentido, porque isso daí serve, ó, para fazer a transição para os créditos de abertura. A abertura que toca a música título Thunderball pelo Tom Jones. So he strikes like thunderbolt. Que é uma música ridícula e incrível que eu amo demais. O Tom Jones, que era um cantor muito prolífico, muito popular nesse seu tempo. Pra quem é mais novo, e no caso, obviamente, eu tô incluso nisso, é muito provável que a primeira referência que a gente tenha do Tom Jones é por causa de Um Maluco no Pedaço, porque, obviamente, ele canta a música da dancinha do Primo Carlton. It's not unusual to be inclusive, mais pra frente na série, tem um episódio que o próprio Tom Jones, ele aparece como convidado especial, fazendo o anjo da guarda do Carlton. E que, claro, no contexto do Maluco no Pedaço, isso é tudo uma grande piada, que o Carlton, apesar dele ser um adolescente negro nos anos 90, por ele ter crescido nessa família super rica e meio burguesinha, ele tem o gosto musical de um homem branco de meia idade. Well, I'm your guardian angel. No offense, Tom, but I always thought my guardian angel would be black. I knew Otis Redding. Mas outra referência que eu tenho muito no meu radar de cultura pop da infância é que, vocês lembram dos anos 2000, quando eles fizeram aquele desenho do Duck Dodgers? Que é o Duck Dodgers é o curta do Patolino, né, do Looney Tunes, que ele tá no espaço, é uma paródia do Buck Rogers e do Flash Gordon. E aí nos anos 2000 eles fizeram uma série animada inteira derivando desse curta original. E uma coisa que eu não tinha idade pra perceber na época, o quão engraçado é o que eles fizeram, intencionalmente, é que eles trouxeram o Tom Jones pra cantar a abertura do Duck Dodgers. Ele com seu grande vozeirão cantando esse hino extremamente dramático sobre como o Patolino é um grande herói foda. O que é exatamente o que ele faz em Thunderball pro James Bond. Essa música ela foi feita para ser meio que um sucessor espiritual de Goldfinger. Inclusive, a princípio, o filme ia usar uma outra música, que é uma música chamada Mr. Kiss Kiss Bang Bang, que também é uma música que os fãs que conhecem gostam muito. The
gentleman's a killer, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Que originalmente foi gravada pela própria Shirley Bassey, de Goldfinger, mas os produtores acabaram mudando de ideia porque eles queriam uma música que tivesse o título do filme. E aí eles chamaram o Johnny Cash pra gravar uma música também chamada Thunderball, que não acabou não sendo usada porque obviamente é um puta de uma música country que só faria sentido se o 007 fosse um cowboy. They shudder at the fury of the mighty Thunderball. Mas eu tô feliz que eles decidiram isso, porque eu ficaria muito triste de viver num mundo onde Thunderball do Tom Jones não existe. E eu acho muito engraçado como geralmente as músicas temas do 007 representam não só os filmes, mas especificamente a vibe do ator que está fazendo o James Bond da vez. E Thunderball é uma música que só poderia ser feita pro James Bond do Sean Connery. O Tom Jones tá lá se esgoelando até a última tripa pra cantar com tanta convicção como o James Bond é o homem mais homem da face da Terra, o maior macho foda, lindo, gostoso, maravilhoso, incrível e fodão que já existiu. E eu sei que apenas o James Bond do Sean Connery é egocêntrico nesse nível de ouvir essa música não ironicamente pensar: é mesmo? Ela é sobre mim? Eu sou muito foda. Eu tenho certeza que ele escuta essa música pelado no banheiro todos os dias enquanto se admira no espelho. E o fato é que essa é uma música cantada por um homem com muito entusiasmo dá um fator meio homerótico pra coisa toda que eu acho incrível. Inclusive, no contexto do filme, eu tenho certeza, assim, na minha cabeça, essa música, contextualmente, ela está sendo cantada pelo Felix Leiter pro James Bond. Eu tenho, assim, vendo o filme eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso vale não só pelos vocais do Tom Jones, mas também pela orquestração do John Barry, que também faz a trilha do filme, que é outro nome importante da franquia, porque ele fez a trilha sonora de vários dos filmes do James Bond. Ele estabeleceu como é o som do 007, essa trilha que é cheia de energia, que é um jazz com uma percussão mega agressiva. E pra complementar, a gente tem os créditos em si, que tem o design do Maurice Binder, que tá voltando de Dr. No, que ele também fez a abertura lá. Ele fez a abertura de vários filmes nessa época. E ele seria responsável pelo design das aberturas dos filmes do 007 até o fim da fase do Timothy Dalton. Aí depois da abertura, nós temos essa cena super icônica, onde a gente segue o Emílio Largo, que é o vilão principal do filme, para todos os efeitos. O número 2 da Spectre, enquanto o número 1 é o Blofeld. E ele tem o seu tapa-olho, então pessoas que viram Austin Powers e nunca viram os filmes de Sean Connery, acho que estão pegando a referência agora. Who does number 2 work for? That's right, buddy. You show that turd who's boss. E por falar em Austin Powers, o Emílio Largo vai lá pra reunião secreta da Spectre, que é a cena que todo mundo pensa quando pensa na Spectre e quando pensa nessa reunião de super vilões no geral. É isso ou a Legião do Mal dos Super Amigos? Mas ficam lá todos os maiores agentes da Spectre reunidos numa mesa, nesse outro set incrível do Ken Adams, enquanto lá em cima tá o Blofeld sentado com o rosto obscurecido, fazendo carinho no seu gato branco como sempre, enquanto cada um dos agentes vai dando um relatório de quanto dinheiro eles estão ganhando fazendo suas malvadezas internacionais mundo afora. O Blofeld descobre que um desses caras está desviando o dinheiro da Spectre, então ele aperta o seu botãozinho pra fritar ele na cadeira e botar em prática o seu próximo grande plano diabólico que vai colocar nações inteiras reféns diante dos seus pés. Assim, incrível. Eu acho que é o tipo de coisa que você vê, assim, a história da cultura pop sendo escrita em uma cena como essas. E aí a gente volta a seguir o James Bond, que tá passando uns dias nessa clínica de saúde. Essa parte toda da clínica no começo é uma parte que no livro eu adorei. Especialmente porque é uma parte que no livro ela é muito engraçada. Porque o livro abre com o M, o chefe do James Bond, tendo esse momento super fitness saúde depois que ele foi nessa clínica e voltou totalmente revigorado. Então ele chega tudo tipo: vem cá 007, seguinte, você bebe pra caralho, você fuma pra caralho, você cuida mal do seu corpo, tu vai morrer assim, cara. Eu vou te mandar pra essa clínica pra você passar um mês com tudo pago, bebendo chá de abobrinha, comendo carne de soja
e parando de beber e fumar. E James Bond só muito puto, tipo, que merda, não quero parar de beber e fumar que nem uma chaminé. E aí são essencialmente cenas e cenas do James Bond muito puto, tendo que ser domado por esse estilo de vida fitness nessa clínica que ele vai ter que passar um tempão lá. E realmente é toda uma sequência que é muito engraçada, é um humor intencional muito bem escrito. Eu acho que é um negócio que era meio pessoal pro Ian Fleming, porque ele é alguém que estava também 100% ciente de que ele bebia e fumava pra caralho, e os médicos dele estavam falando, cara, para de beber e fumar pra caralho, senão tu vai morrer cedo, o que de fato aconteceu. E o que eu acho mais interessante é que é uma parte toda do livro onde eles usam o humor às custas do James Bond, o que é muito diferente desses filmes do Sean Connery, onde o humor geralmente vem às custas dos outros, geralmente o vilão, e o James Bond é sempre esse fodão pirocudo infalível. Então, apesar da figura do James Bond nesse livro, eu achar ele uma figura muito mais abertamente heróica, comparado à figura muito mais anti-herói e cinzenta que ele era no começo, lá nos tempos do Cassino Royale, o Ian Fleming, de fato, ainda escreve ele como um personagem com muito mais nuance e muito mais vulnerabilidade do que a gente vê nos filmes. E no filme, então, essa parte toda da clínica não tem muito contexto explicado, não tem essa coisa toda do James Bond, vou te levar pra clínica pra ser fitness, ele com ódio de não querer estar lá, essas coisas todas. Isso não está fazendo parte do filme. Parece mais que o James Bond só tá passando uns dias no spa por nenhum motivo explicado. Mas aí isso nos leva pra pior cena do filme, altamente cancelável, que é o seguinte: na clínica, o Bond ele cria treta com esse tal de Conde Lip, que é um outro dos clientes que tá lá, porque ele percebe que ele tem uma tatuagem de uma tríade chinesa, e enfim, basicamente, ele é parte da Spectre, então o Bond começa a suspeitar dele. Aí numa cena mais tarde, o Bond é colocado num aparelho de tração, que eu acho que é mais ou menos um negócio de fisioterapia que existe na vida real, mas eu não sei se funciona dessa forma como está no filme, ou se é só como as coisas eram nos anos 60. Que o 007 tá lá, amarrado de bruços, só de toalha, sendo puxado pra cima e pra baixo por essa máquina. O negócio é uma armadilha perfeita. Então, quanto a enfermeira, o massagista, sei lá, ela sai por uns minutos pra ver outra coisa, a mão misteriosa do Conde Lip vai lá e aumenta lá a intensidade, tipo desenho animado. Normal? Violenta? Sadomasoquista? Meu Deus, que loucura! E aí tem uma caveirinha no final. E aí o Bond se encontra nessa armadilha, onde ele essencialmente está sendo carcado até a morte. E ele de fato seria carcado até a morte se a enfermeira não tivesse então voltado e parado tudo e desligado a máquina e tirado ele de lá. E aí o Sean Connery tá lá se recuperando dessa situação de quase morte. E aí a enfermeira fala uma coisa tipo: nossa, por favor, não conte pro diretor que isso aconteceu, eu poderia perder meu emprego. E aí esse fudido imediatamente se esquece que ele quase morreu e mete um tipo: veja bem, o meu silêncio tem um preço. E meio que arrasta ela pro chuveiro assim. E assim, eu odeio interromper essa abertura de pornô brega, mas 1965, isso é estupro. Tipo, chantagear e coagir alguém por sexo, isso é tipo, é isso mesmo, tipo, não. A gente acabou de passar pela situação toda da Pussy Galore no filme passado, agora vocês me metem essa? E pô, entre as piores, eu não acho que eles lidam com essa cena da pior forma possível, porque ela poderia ser uma cena muito menos pior se eles dessem a entender que esse é um papo meio de roleplay safado, de que já tem um negócio rolando entre o Bond e a enfermeira e ele não tá, tipo, de verdade chantageando ela por sexo, isso é só o papinho de putaria deles. Ainda poderia ser uma coisa de gosto meio questionável, mas seria muito menos pior. Mas não, o filme deixa extremamente claro o quanto a enfermeira tá extremamente desconfortável com isso e o quanto ela tá sem saco pra essa ameaça sexual peluda. E sabe qual é a parte mais bizarra? Aí eu fui ler o livro esse ano e eu descobri que o livro é inocente. Ian Fleming foi inocente, porque eu tava lá lendo o livro e tem de fato essa cena toda aí dele preso na máquina de tração e tudo mais, acontece exatamente igual ao filme. Aí a enfermeira também solta ele, salva ele e tudo mais. A enfermeira também fala: por favor, não conta isso pro diretor, eu posso perder meu emprego. E o James Bond vira e fala: tranquilo. E vai embora. Foi o filme mesmo que decidiu que seria muito engraçadão e muito de bom tom colocar isso. E o triste também é que, pra falar a verdade, logo depois que passa essa parte, bem no começo do filme, nos primeiros, 15 minutos, não tem nada no resto do filme que seja tão problemático assim. Pelo contrário, eu acho que ele é bem divertido, bem inofensivo e inclusive um filme bem cheio de energia. Essa cena realmente fode pouco pra mim, eu não posso ficar tipo: ei galera, bora assistir 007 contra a chantagem atômica. Aí eu fico: pera aí,
Não, tem aqueles 30 segundos no começo do filme. Porra, de verdade, isolada, eu acho que essa talvez seja a cena mais cancelável da franquia toda. E olha que no próximo filme, o James Bond meio que faz Yellowface. Mais ou menos, a gente vai chegar lá. O lado bom é que eu acho que coisas nesse nível não acontecem de novo no resto da franquia, o que ainda bem, porque eu não ia aguentar passar esses vídeos todos tendo que tentar ser o advogado de defesa do Me Too do James Bond, pelo amor de Deus. Mas entrando de fato na trama do filme, a trama, o nosso incidente excitante, acontece quando a Spectre, nossos vilões, eles sequestram um avião americano que estava carregando 2 bombas atômicas, eles escondem o avião debaixo do mar lá perto das Bahamas e chantageiam a ONU, a OTAN e tudo mais que vão tacar as bombas, explodir as bombas em algum lugar se eles não pagarem uma grana exorbitante para eles. We get the warhead and we hold the world ransom for $1 million. Então tá iniciado com a MI6, a CIA, e, enfim, todos os outros programas de inteligência do mundo, a Operação Thunderball, de tentar encontrar as bombas antes que dê merda. Obviamente, Thunderball sendo esse jargão militar lá da época que se refere à explosão, né? A explosão nuclear. O filme trazendo assim pra franquia esse elemento essencial da sua vibe de Guerra Fria, que é o medo do desastre nuclear e também o medo de armas nucleares caírem nas mãos de, sabe, entidades que não são as grandes superpotências de sempre. No caso aqui, obviamente, é uma organização terrorista do mal sem afiliações políticas explícitas, como a Spectre, mas também poderia ser outros países considerados menores desenvolvendo seus próprios programas nucleares. Você pode ver até hoje, tá aí os Estados Unidos batendo cabeça com o Irã, né? Obviamente, quem de fato roubou as bombas foi o Emílio Largo, o número 2 da Spectre, que não tinha tapa-olho no livro, mas o tapa-olho de fato ajuda um pouco mais de personalidade pra ele. Ele é decente como vilão, mas ele não é tão interessante quanto o Goldfinger no filme passado, pelo menos em termos de personalidade, como ele se relaciona com o James Bond, mas eu gosto também que ele é um pouco mais fisicamente intimidador, sabe? O Goldfinger é alguém que evitava sujar as mãos, e quanto o Largo é alguém que você consegue acreditar que pode cair no soco com o James Bond. E ele tem seus elementos de ostentação de vilão do James Bond maneiros, tipo, ele tem uma piscina de tubarões na mansão da casa dele, sabe? Uma piscina de tubarões onde ele joga os capangas que falharam com ele pra serem comidos, e o próprio James Bond, obviamente, em determinada cena no filme. Inclusive, foi uma zona a produção gravar esse filme com os tubarões. Quase aconteceu vários acidentes. Na cena que o 007 tá lá na piscina, tem um vidro que eles colocaram pra separar o Sean Connery dos tubarões, só que o vidro... Acontece que o vidro acabou não sendo grande o suficiente, então tinha um espaço pra onde um dos tubarões passou e por muito pouco não jantou o Sean Connery, ele fugiu, ele nadou e fugiu de última hora. Ele também tem alguns capangas um pouco coloridos, tipo, ele tem o Vargas. Vargas does not drink, does not smoke, does not make love. What do you do, Vargas? E é claro que por isso mesmo Vargas acaba morrendo nas mãos de James Bond, sendo empalado com um lançador de arpões extremamente fálico. I think you got the point. Esse filme também traz mais uma vez a volta do Felix Leiter, de novo interpretado por um terceiro ator. Esse daí eu gosto porque ele parece uma fusão entre o primeiro e o segundo ator do Felix Leiter. O ator é o Rick Van Nutter, um desses atores americanos que fez vários filmes italianos nessa época, em pique faroeste spaghetti. E o que eu acho curioso é que, no livro, o Felix Leiter tem uma participação muito grande, onde ele é o maior parça do James Bond que existe. Eles são super best friends forever no livro. Sendo que nos livros ele tinha já aparecido em Cassino Royale, em Vive e Deixe Morrer, em Diamantes São Eternos e Thunderball. Eu não lembro se teve uma quinta aparição, mas pelo menos essas 4. E uma coisa curiosa é que em Vive e Deixe Morrer, o Felix Leiter, ele tem a mão e uma perna comidas por um tubarão. Acontece. Que é uma coisa que os filmes só iam aproveitar bem mais pra frente pra acontecer em 89, no Permissão para Matar do Timothy Dalton, que também acaba sendo a última aparição dele nessa continuidade, antes dele ser reinventado nos filmes do Daniel Craig. O que é uma pena, porque aí, nas aparições do Felix no livro depois disso, incluindo em Thunderball, o Felix coloca uma prótese de perna e uma mão de gancho, o que deixa ele substancialmente mais foda, na minha opinião. Aí o que eu acho engraçado é o quanto no livro, o quão respeitável é o Felix Leiter como personagem. Não tanto quanto o próprio James Bond, mas assim, a mão de gancho, por exemplo, até serve
pra justificar certas coisas, como, por exemplo, porque o James Bond é quem mais tem que botar a mão na massa. Tipo, quando os dois estão no helicóptero e um dos dois vai ter que mergulhar pra procurar o navio onde estão as bombas, quem vai ter que fazer esse feito de mergulho? O James Bond ou o cara que tá sem uma mão e uma perna? E mesmo assim, no final do livro, quando tem a grande batalha final debaixo d'água, do James Bond e os aspones da marinha contra os capangas do Emílio Largo, o Felix Leiter participa. Ele fala, meu irmão, me dá um jeito aqui, eu vou meter um pé de pato no lugar do gancho e eu vou lá. E ele vai lá mesmo. Mas não no filme, porque no filme nós estamos firmemente seguindo a grande teoria de que o Felix Leiter, como eu já disse várias vezes, é o grande vilão secreto da franquia 007, porque pau no cu dos americanos. Então temos aqui esse Felix Leiter, que não tem mão de gancho foda, porque só gente foda tem mão de gancho, e que tá aqui meio que pra ser humilhado pelo James Bond o filme todo. O filme já começa jogando ele pra merda, ele já se introduz levando um soco no estômago do James Bond, que é uma cena muito engraçada, porque o Bond tá lá entrando no quarto de hotel dele, e ele percebe que tem um capanga do Emílio Largo lá, tentando pegar ele escondido no banheiro. E nesse momento, o Felix toca a campainha, o James Bond abre a porta, aí o Felix manda um tipo, ah, quanto tempo, 007? E o James Bond só mete um socão no estômago dele, aí deixa ele lá, vai lá, bater no capanga, aí o Felix só chega tipo, porra cara, que foi isso? Aí o James Bond... sinto muito, Felix, mas é porque você estava prestes a me chamar de 007. Mas, cara, no momento que ele fala isso, o capanga que ele acabou de bater tá lá rendido, mas consciente ainda. E o próprio 007 acabou de falar 007, então não faz nenhuma diferença isso. De verdade, ele só fez isso porque ele queria muito socar a porra do Felix Leiter. Esse filme realmente decide que ele vai pôr esse maldito Yankee no seu devido lugar como o grande puxador de saco particular do James Bond. Então ele tá lá, seguindo o 007 boa parte do filme, nem ajudando muito, sendo que esse Felix do filme nem tem a desculpa de ser PCD, que nem o Felix do livro, mas olha, ele sempre tá lá pra levantar a bola do seu grande best da Inglaterra. Minha parte favorita é quando o Bond tá se preparando pra batalha final, na qual obviamente o Felix não vai participar, né? Pelo amor de Deus, tá achando quem você pensa que ele é? Então ele tá lá colocando a sua roupinha de mergulho apertada laranja, um tanque de oxigênio gigantesco. Aí o Bond faz um comentário que meio que dá a entender que ele tá se sentindo meio ridículo com esse trambolho todo. And the kitchen sink. E o Felix, assim, com a maior sinceridade, a maior espontaneidade, o maior coração do mundo, só fala... On you, everything looks good. Incrível, perfeito. Que todos nós tenhamos um amigo que levante tanto nossa bola quanto Felix Leiter. A minha teoria é que a música tema de Thunderball, ela na verdade ela é cantada do ponto de vista do Felix. É o Felix que espiritualmente está cantando essa grande balada sobre como o James Bond é esse homem foda, incrível, habilidoso, lindo, gostoso, pirocudo, maravilhoso. Assim, pra mim faz todo sentido, e o melhor é que não é nem de longe a música tema dessa franquia com o teor mais extremamente homerótico quando considerado o contexto do filme. Eu tô de olho em você, GoldenEye. Vamos chegar lá. E vamos falar dos brinquedinhos do Q nesse filme, já que Goldfinger já estabeleceu de vez como funciona a dinâmica do Q e das gadgets. O Q, mais uma vez, Desmond Llewellyn tá de volta nesse filme, trazendo muito da mesma energia que ele tinha em Goldfinger. Dessa vez eu gosto que ele aparece em campo pra dar as gadgets pro 007, ele aparece com uma roupinha de turista, é muito fofo, tô sempre feliz de ver o Q. E ele dá pro Bond dessa vez um relógio que funciona como um contador Geiger, pra ele poder procurar pelas bombas, uma câmera submarina que tira fotos infravermelhas, que eu imagino que era a tecnologia de ponta na época, e o mais legal é um mini respirador portátil que ele pode colocar pra usar e respirar debaixo d'água por vários minutos. Inclusive isso rende algumas anedotas bem divertidas, porque parece que na vida real, tanto a CIA quanto a Marinha Britânica acharam que essa porra desse respirador era real e entraram em contato com os produtores pra realmente saber como eles poderiam conseguir esse respirador foda pros soldados da marinha deles. E os produtores tiveram que falar, gente, pelo amor de Deus, isso é só um adereço no filme, isso não funciona de verdade. O Sean Connery e os dublês estão só fingindo que eles estão respirando debaixo d'água. Em termos de Bond Girl da vez, a gente não falou ainda sobre a Domino, que é a nossa querida Dominetta Vitali, vulgo Domino, interpretada pela Claudine Auger. Até porque dessa vez nesse vídeo eu tô seguindo menos... seguindo a história
batida por batida e mais falando um pouco sobre esses elementos gerais do filme, né? Porque eu acho que funciona melhor pra esse filme específico. A Domino, ela é essencialmente a amante do Emílio Largo, apesar dela se apresentar por aí dizendo que ele é tipo um tio dela, um tutor dela, alguma coisa assim. E o lance com ela é que o Emílio Largo matou o irmão dela no começo do filme, quando ele roubou as bombas atômicas. No livro é um pouco diferente, porque o irmão dela trabalhava, era um dos capangas do Emílio Largo, foi o cara que de fato fez todo o trabalho de sequestrar o avião e matar o resto da tripulação do avião e tudo mais. E aí, assim que ele terminou o trabalho e terminou de ser útil, ele foi propriamente morto pelo Largo. Enquanto no filme, o irmão dela, ele é mais inocente, ele é um dos pilotos do avião, que não é corrupto, mas ele é morto pela Spectre e substituído por um doppelganger. E assim, eu adoro visualmente a Domino, é uma personagem muito interessante. Tipo, além da atriz, obviamente, ser muito linda, eu gosto que eles têm muito esses figurinos monocromáticos, cheios de branco e preto, pra combinar com essa lógica de domino, né, do dominó. Anos antes do Rob Liefeld fazer X-Force. Mas eu sinto que com toda essa intriga em relação ao irmão dela e tudo mais, eu sinto que ela deveria ser uma personagem um pouco mais bem realizada. Pelo menos eu sinto que no livro eles têm uma vantagem em relação a isso, porque eu acho que o Ian Fleming pelo menos consegue dar uma personalidade muito mais excêntrica e muito mais única pra ela. Falem o que quiser do Ian Fleming, ele tinha um pezinho no Férias Malucas, ele dava umas idiosincrasias interessantes pras mulheres que ele escrevia. Tipo, uma hora que ela tá conversando com o James Bond, ela passa um tempão descrevendo uma história que ela imaginou pro marinheiro, que era o desenho, o mascote propaganda de uma marca de cigarro que existia de verdade na época. E é uma parte bem longa do livro, mas tem um certo lirismo curioso. Na verdade, o livro realmente, ele no geral, ele é bem melhor desenvolvendo cenas mais dramáticas e mostrando lados mais vulneráveis dos personagens, especialmente do James Bond. E ele também tem uma história muito mais focada e mais direta ao ponto. Já o filme, eu acho que a história ela é expandida, ela tira pra muito mais lados. A vantagem do filme é que eu acho que ele tem muito mais ação e ele é bem mais empolgante que o livro. Tipo, ele é uma adaptação razoavelmente fiel da história do livro, mas ele dá um toque mais extravagante em quase tudo. Às vezes de forma escrota, como eu já falei da cena da clínica, mas às vezes de forma só ridículas num tom mais divertido. Tipo, eu acho que não é spoiler nenhum dizer que o Bond e a Domino vão transar, mas enquanto no livro eles transam na praia de uma ilha, no filme eles simplesmente transam debaixo d'água. E eu não sei como isso funciona. Mas o que é engraçado em ficar fazendo essas comparações do livro com o filme é que a melhor coisa do filme todo, fácil pra mim, é ironicamente uma coisa que é totalmente original com o filme, que não tem nada do livro, que é a Fiona Volpe, a vilã interpretada pela Luciana Paluzzi, que é simplesmente incrível, fantástica. Tem uma dinâmica de antagonismo incrível com 007, e sinceramente, eu acho que se ela fosse a vilã principal no lugar do Emílio Largo, esse filme seria tão melhor. Todo mundo acharia Thunderball um dos melhores filmes do 007. E ela é essencialmente meio que um braço direito capanga do Emílio Largo, e ela é uma femme fatale excelente. Ela é a mulher ruim, do mal que nem um pica-pau, mata sem remorso, seja simplesmente seduzindo homens, ou seja literalmente pegando a mão na massa, pegando uma moto que atira granadas, mísseis, sei lá. Ela brilha toda vez que ela tá em tela, e eu acho muito engraçado depois que ela e o James Bond transam e ele se encontra rendido por ela e pelos capangas dela, ele mete um papinho muito engraçado que é tipo: My dear girl, don't flatter yourself. What I did this evening was for king and country. You don't think it gave me any pleasure, do you? Sim, James Bond, você claramente só transou com a ruiva gostosa do mal porque você estava fazendo o seu dever de agente secreto e não porque você é a pessoa mais fácil de cair numa armadilha de chave de buceta que existe. E depois, toda a sequência que o Bond está sendo perseguido por ela e pelos capangas, depois de levar um tiro na perna, eu acho que a gente nunca viu o Bond do Sean Connery tão vulnerável e tão com o cu na mão quanto nessa parte. Aí quando a Fiona morre é uma grande pena, porque ainda tem 40 minutos de filme sobrando e nenhum outro vilão vai ter uma presença tão foda quanto ela. Sinceramente, uma crítica que eu tenho a fazer a boa parte da franquia 007 é que eu acho que eles desperdiçam muito o conceito da femme fatale. Porque é um conceito que eu acho que é absolutamente perfeito pra essa franquia, que eu acho que tá perfeitamente ilustrado com a personagem da Fiona, mas que é raramente aproveitado. Onde estão as vilãs gostosas e redimivelmente do mal dessa franquia? É perfeito pra isso. Isso é uma coisa que só foi ser aproveitada mesmo na fase do Pierce Brosnan, onde 3 dos 4 filmes dele tem vilãs que são profundamente do mal
que roubam a cena, são tão interessantes quanto os vilões homens e morrem de formas fantásticas. O que a gente tem mais antes disso são personagens tipo a Pussy Galore, a Octopussy, a Mayday, que são personagens que são inicialmente vilãs e são criminosas e são moralmente ambíguas, mas que acabam se redimindo, seja por conta da piroca mágica do James Bond, que nem a Pussy Galore, ou porque elas nem eram tão do mal assim, tipo a Octopussy e a Mayday, sabe? Pois os filmes do Daniel Craig meio que abandonam isso completamente. 5 filmes sem uma mulher do mal memorável, sabe? Absurdo isso. Mas vamos chegar lá, a gente ainda vai falar um dia sobre Xenia Onatopp, Elektra King, Miranda Frost e até mesmo Fatima Blush de Nunca Mais Outra Vez. Mas enquanto isso, a Fiona Volpe foi a precursora de todas essas gostosas do mal, e eu acho que ela é extremamente preciosa e melhora muito esse filme. James Bond, who only has to make love to a woman and she starts to hear heavenly choir singing. She repents and immediately returns to the side of right and virtue, but not this one. Mas o grande tchan que esse filme tem a oferecer como grande diferencial dele, a grande coisa que eles têm pra trazer como novidade, são as cenas debaixo d'água. O que não falta é muita cena de mergulho, é muita coisa acontecendo debaixo d'água nesse filme. O que muita gente reclama, porque muita gente acredita que elas dão um ritmo meio monótono pras coisas. E às vezes eu concordo, tipo a cena que a gente vê a galera toda de fato roubando as bombas e escondendo o avião debaixo d'água, toda a galera do largo, porque é uma cena que, sabe, dura, sei lá, uns 5 minutos, e a gente vê eles pegando o avião, escondendo debaixo d'água, colocando uma redezinha nele e tudo mais. E tá tudo debaixo d'água, então ninguém pode conversar, ninguém pode falar nada, não tem diálogo. As pessoas se movem mais devagar debaixo d'água, mas ao mesmo tempo, por um ponto de vista puramente técnico, eu não consigo nunca não ficar impressionado com essas cenas, porque elas seguem muito bonitas, muito impressionantes, especialmente quando levam em consideração que eles estavam usando, sabe, tecnologia de 1965, filmar coisas debaixo d'água com clareza não era uma tarefa fácil, e ajuda a dar uma veracidade muito impressionante também o fato de que, de novo, são os anos 60, não tem efeitos visuais de CGI pra esconder qualquer coisa, pra disfarçar que eles estão num set, disfarçar que eles estão num tanque, ou até disfarçar que eles nem estão embaixo d'água de verdade. E aí quando a gente chega na batalha final, que a gente tem essa galera da marinha versus os capangas do largo, todo mundo debaixo d'água, se matando com lançador de arpão e faca e bichos e polvos aparecendo e tudo mais, e uma verdadeira batalha épica. Porra, é realmente muito impressionante. Era impressionante na época, continua impressionante hoje. Eles conseguem fazer uns planos muito fodas e ainda manter uma boa narrativa visual pra manter muita clareza o que tá acontecendo, pra você nunca perder a noção de quem é o James Bond, o que ele está fazendo nesse momento, e acompanhar o raciocínio rápido dele a cada desafio que vai aparecendo. Eu realmente acho que esse final se sustenta como uma das melhores cenas de ação da história da franquia, até hoje, e consegue realizar essas ambições de mostrar a que esse filme veio, pra mostrar que eles agora têm um verdadeiro orçamento de blockbuster e vão usar pra fazer coisas muito fodas. No livro, inclusive, o clímax se mantém debaixo d'água até o final, mas no filme eles movem a ação para a reta final do Debaixo d'Água, para se passar no iate gigante do Emílio Largo, o Disco Volante, que é o disco voador em italiano, pro Bond e o Largo terem uma luta final no soco sem ser debaixo d'água, o que é irônico porque as lutas debaixo d'água, eu acho que elas envelheceram muito melhor e parecem muito mais atuais do que a luta na superfície, no iate, que deveria ser uma coisa muito mais fácil de fazer. Mas é muito óbvio que eles estão usando várias filmagens aceleradas do barco pra parecer que ele tá indo mais rápido, e a tela verde passando pela janela é super artificial, e a coreografia da luta não é lá essas coisas. O que, assim, pra ser sincero, por mim tudo bem, porque esse tipo de artificialidade típica da época é o tipo de coisa que pra mim acaba virando um charme hoje em dia. E eu tô sempre profundamente entretido durante essa luta. E uma luta que, inclusive, olha que curioso, termina com o Bond meio que perdendo, quase sendo morto pelo Largo, mas aí é salvo pela Domino no último segundo, que atira no Largo com um lançador de arpão e assim se vinga pela morte do seu irmão. É engraçado que a gente tá no 4º filme do 007, e apesar de eu achar essa fase do Sean Connery de longe a mais machista de todas, 2 desses 4 filmes até agora terminaram com a garota matando o vilão principal no final. Mas é isso, o dia é salvo, o vilão morreu, as bombas foram recuperadas. O Bond, a Domino e o cientista que ajudou ela a escapar fogem do iate antes dele explodir, mas os cientistas eles meio que largam ele pra merda no meio do oceano, porque, porra, eles não querem ele empatando a foda dos dois. E o filme termina com o Bond e a Domino sendo puxados pra cima por um gancho de avião, que é uma coisa que eu me pergunto se acabou inspirando
o Nolan a fazer o Cavaleiro das Trevas a mesma coisa? O que, considerando que é o Nolan e ele sempre é inspirado por James Bond, provavelmente sim. Mas o que é interessante é que enquanto esse filme tem um final feliz padrão, eu fiquei um pouco surpreso com o tom do final do livro. Tipo, no livro acontece a mesma coisa, a Domino também mata o Largo e salva o Bond, só que eles estão debaixo d'água, mas aí os dois, eles chegam até a praia, todos estropiados, porque eles se machucaram pra caramba nesse final, e aí na cena final, o Bond acorda todo ferrado no hospital, e ele tá só tipo, meu Deus, cadê a Domino? Eu tenho que ver a Domino, eu tenho que saber se ela tá bem. O médico é tipo, cara, relaxa, ela tá bem, mas ele tá tipo, não, eu preciso ver ela, eu tenho que ver se ela tá bem. Aí o médico pensa, pô, eu acabei de meter uma sedação pesada nesse cara. Ele vai dormir, quer ele queira ou não, daqui a alguns minutos. Eu vou deixar ele ver ela. Então o médico deixa ele ir até o quarto da Domino, ver ela. O Bond fica todo feliz, fica tipo, nossa, Domino, que bom, tava tão preocupado, eu não acredito que você tá bem. E aí enquanto ele tá falando, o Bond simplesmente bate a sedação e ele simplesmente apaga e começa a dormir com a cabeça em cima do colo da Domino, enquanto a Domino meio que faz um carinho na cabeça dele. E aí o livro termina assim. E eu tava lendo isso, eu fiquei meio surpreso, eu fiquei, nossa, que final inesperadamente fofo. Que doce. Mas nunca que um filme do James Bond do Sean Connery terminaria de forma tão fofinha, sentimental, vulnerável que nem o final do livro. Mas pra finalizar o filme, de verdade, eu acho que eu me divirto um pouco mais com esse filme do que com Goldfinger, apesar de isso ser meio polêmico. Pra começar, é um filme mais bonito que Goldfinger. A ambientação das Bahamas é muito imersivo, esse é o filme tropical definitivo do James Bond. O filme tem absolutamente nada a dizer sobre as Bahamas enquanto país, mas ele tem tudo a dizer sobre as Bahamas enquanto ao cenário mais pica e a locação de férias mais bonita que você pode ter. É um filme que dá vontade de ir pra praia, ainda mais comparando que a segunda metade toda de Goldfinger se passa em Kentucky. Tomar no cu, lugar feio. Pra ser justo, não que o filme tem escolha, porque é em Kentucky, onde fica o Fort Knox, mas porra, Kentucky, eu não quero ver o James Bond em Kentucky, sabe? Inclusive eu adoro os lookinhos de praia do Sean Connery, eu acho que esse é o filme onde ele tá com o melhor figurino. Inclusive, no geral, eu acho que esse é o filme onde o Sean Connery, como James Bond, tá no ápice da sua confiança e da sua energia. Apesar da cena de profundo mau gosto do começo do filme, que eu acho que é uma coisa que continua assombrando o resto dele. A narrativa é meio solta, mas no que ele se destaca é nesse showcase do Sean Connery que eu acho que tá em seu melhor. Esse não é o melhor filme do Sean Connery, mas talvez seja o melhor Sean Connery. Como eu falei, o personagem nesse filme 100% é um arquétipo unidimensional de um fodão imbatível o tempo todo, mas puta que pariu, esse escocês calvo era muito bom nisso. E eu acho que chega ao ápice aqui porque a partir do próximo filme, você realmente já vai sentir o desgaste dele com o papel e o Sean Connery realmente ficando de saco cheio do personagem de James Bond. E o importante pra finalizar é dizer o quanto esse filme foi o ápice da Bond mania. Goldfinger já foi um sucesso absoluto, e esse filme entrou no embalo de Goldfinger e foi um sucesso maior ainda. Na época, esse filme fez na bilheteria 141 milhões de dólares, o que ajustado para a inflação hoje em dia, seria o equivalente a 1 bilhão e 335 milhões. E sabe o que é mais engraçado? É que ainda assim, ele foi só a terceira maior bilheteria do ano, porque 65 foi o mesmo ano da Noviça Rebelde, que na época foi a maior bilheteria da história, e logo atrás dela, em segundo lugar, Doutor Zhivago, que, nossa, eu não tinha me tocado que tinha feito tanto dinheiro assim. David Lean, Omar Sharif. Vou rever, mas o importante é, 007 Contra a Chantagem Atômica foi o maior sucesso de bilheteria da história da franquia por muitos e muitos e muitos anos, até sair Skyfall 50 anos depois. E mesmo depois de Skyfall, até hoje, Thunderball e Goldfinger ainda são a segunda e terceira maior bilheteria da franquia. Ajustada para inflação, é claro. E só para ilustrar o quanto nessa época, 007 estava no seu ápice da onipresença cultural, um fenômeno pop que fazia par com Beatles, fazendo parte como essa grande retomada da cultura pop britânica, voltando a tomar posse do mundo. E só pra vocês terem uma ideia, o quanto essa franquia foi extremamente influente. Sabe como, sei lá, nessas últimas décadas a gente viu filmes da Marvel serem esse ápice de popularidade absoluta, e isso causou 1 milhão de filmes de super-heróis paralelos, imitadores, séries e um monte de coisas. O gênero de super-herói na mídia explodindo pra todos os cantos, ao ponto que a gente provavelmente tá tendo nosso pico de ebulição agora.
mas a gente sabe que foi viver por esses anos. Da mesma forma, viver no ápice da Bond Mania era viver pra ver o 007 inspirando 1 milhão de outros filmes, séries, livros, lançando a figura do espião como equivalente pra chegar e ameaçar a figura do cowboy nesse imaginário popular. Isso vem desde livros como os do John le Carré, O Espião que Sabia Demais, O Espião que Saiu do Frio, talvez pelo menos conheçam os filmes que fizeram baseados nesse. Teve o filme do Gary Oldman uns anos atrás, que foi muito bem recebido, que são vistos como livros de espionagens mais sérios, mais adultos e mais realistas, mas que justamente foram feitos como resposta direta aos livros do Ian Fleming pra ser justamente isso. Na televisão começou a sair um monte de série, como O Agente da Uncle, Os Vingadores, nada a ver com a Marvel, Missão Impossível, I Spy, que é Os Destemidos, Agente 86, todas séries que também tiveram seu próprio impacto e legado cultural. Tanto que todas são séries que eu citei que foram readaptadas como filmes de blockbuster anos depois, sabe? Todas elas tiveram filme. O Agente da Uncle teve filme com Henry Cavill, Os Vingadores teve um filme lá com o Ralph Fiennes e a Uma Thurman e o Sean Connery de vilão nos anos 90. O I Spy teve um filme com o Owen Wilson e o Ed Murphy. Agente 86 teve um filme com o Steve Carell. E claro, hoje em dia Missão Impossível se torna tanto uma franquia com a cara do Tom Cruise que eu acho que deve ter muita, mas muita gente que nem faz ideia que era uma série de TV nos anos 70. Mas uma série de muito sucesso, durou 7 temporadas e ainda teve um revival de mais 2 temporadas nos anos 80. O I Spy é a série que lançou pro estrelato o Bill Cosby, que se tornaria a primeira grande super estrela da televisão negra nos Estados Unidos. Que obviamente é um legado que foi manchado depois que descobriram que ele era um estuprador em série, né? Mas enfim. Agente 86 segue uma série famosa até hoje e simplesmente uma série que ajudou a lançar o Mel Brooks. Anos antes de ele estar fazendo Banzé no Oeste, Jovem Frankenstein e o SOS Maluco no Espaço, ele estava desenvolvendo Agente 86. Os Vingadores Britânicos, uma série que a gente não tem muito contato aqui no Brasil, mas é super influente lá fora. A gente conhece a influência dela porque inspirou muita coisa na Marvel. Ironicamente, apesar de não ter nada a ver com os Vingadores da Marvel, mas inspirou o visual que a gente conhece hoje da Viúva Negra, inspirou a saga da Fênix Negra em muitas coisas. Assim, o Chris Claremont, fã de carteirinha de Vingadores. Inclusive em 65, mesmo ano em que saiu Thunderball e explodiu esse sucesso gigantesco, não por coincidência foi o ano onde na Marvel eles decidiram reinventar o Nick Fury, um personagem que era parte de gibis de guerra antes, e transformar ele num super espião de tapa-olho, e junto criar organizações como a SHIELD e a Hydra, organizações de espiões e vilões com acrônimos elaborados que formam palavras que, obviamente, são inspirados na Spectre. A Spectre que tem como símbolo o polvo e seus tentáculos que estão por toda parte, não muito diferente da Hydra. Isso sem contar na cacetada de filmes de espião que fizeram na onda do James Bond. É claro que foi feito muito, mas muito filme italiano nessa pegada, porque é claro que eles fizeram, é claro que a Itália fez isso. Um muito interessante é o The Ipcress File, Arquivo Confidencial, de 65, um filme que também foi produzido pelo Harry Saltzman, um dos produtores do James Bond, e tem um monte de gente que trabalhou nos filmes do James Bond ajudando a fazer esse filme, trazendo o espião Harry Palmer, interpretado pelo Michael Caine, que diferente do James Bond, é um espião mais classe operária e menos glamouroso. No filme que foi muito bem recebido, rendeu 2 continuações e ajudou a lançar o Michael Caine como uma mega estrela também. Isso sem falar em paródias que o James Bond rendeu. Tipo, a gente falou do Agente 86, mas também teve o Flint contra o Gênio do Mal, que também teve continuação. Um dos mais bizarros é o OK Connery, também conhecido como Operation Kid Brother, que é um filme muito merda, mas fascinante, porque com baixíssimo orçamento eles simplesmente pegaram o irmão do Sean Connery e fizeram um clone vagabundo do 007, estrelando o irmão do Sean Connery e vários outros atores que apareceram em filmes do 007, como por exemplo o ator que faz o Emílio Largo nesse filme, agora no Thunderball, tá nesse filme como vilão principal. E todos esses filmes, séries e livros que eu tô falando dessa época são só exemplos de coisas que me vêm à cabeça agora. Tem uma quantidade absurda de mídias que foram feitas inspiradas pelo James Bond naquela época e foram só enterradas pelo tempo. Então eu acho que Thunderball, mais do que o filme em si, se destaca muito por essas coisas. Não só pelas questões, pelas tretas de bastidores que serão importantíssimas pro futuro da franquia daqui pra frente, como também por representar cristalinamente esse ápice da Bondmania. Um negócio tão estupidamente popular e influente que a gente vê as ramificações de como isso influenciou tudo na cultura pop como a gente conhece hoje. Essa porra foi simplesmente um meteoro na forma do peito peludo do Sean Connery. E por falar em ramificações bizarras que foram levadas por conta da franquia James Bond, galera, fiquem de olho no próximo vídeo, porque no próximo vídeo, James Bond vai voltar. Mas não da forma que vocês esperam. Vamos dar uma pequena pausa no Sean Connery,
porque James Bond vai voltar com Cassino Royale de 1967. Então fiquem de olho que nós vamos falar sobre uma das maiores doideiras do 007. Vem aí. Woody Allen, James Bond. Galera, até a próxima. Tchau!